Meu nome é Noemi, sou professora na Unic já há algum tempo. Trabalho com a disciplina Homem, Cultura e Sociedade. Me perguntaram sobre o que é cultura. Primeiro, quando pensamos em cultura, às vezes existe um certo equívoco. Existe aquela compreensão da cultura como formação acadêmica, como conhecimento acumulado, né? E que não é o caso que está na proposta do trabalho dos alunos em questão, que é a antropologia filosófica, né? No trabalho da antropologia filosófica. A cultura que eu quero falar brevemente com vocês, o conceito de cultura, ele nasce em Max Weber. Max Weber diz que cultura está ligado a uma rede de significação que a sociedade promove e termina, por isso, ficando envolvido nessa rede. Ou seja, nós fazemos a rede que vai pescar nós mesmos. Nós ficamos enredados, envolvidos por essa rede de significados. Nós temos Clifford Geertz, que empresta de Max Weber esse conceito, e ele diz o seguinte: nós precisamos entender a cultura como um mecanismo que tolhe as vontades individuais, colocando a vontade do grupo como referência para todas as coisas. Então, a cultura seria aquele elemento de corte das vontades individuais, aquilo que leva a uma conduta direcionada em que as pessoas passam a ter restrições, punições, encaminhamentos, regras, deveres, para que todos tenham parâmetros para agir na sua vida cotidiana de maneira geral. Então, quando Geertz pega o conceito de Max Weber, de que a cultura é formada por uma rede de símbolos, e ele diz, essa rede de símbolos vai orientar a conduta das pessoas. Então, para Geertz, o símbolo é um elemento que estará presente dentro da cultura como forma de encaminhar as condutas do coletivo, né, das pessoas de maneira em geral. Se nós pegarmos Laraia vai ler Geertz, né, que aí começa lá Max Weber, que produz essa ideia, Geertz, que lê Max Weber, e Laraia, que é brasileiro, que lê Geertz. Laraia, ele endossa esse conceito de Geertz e abre alguns elementos em relação à cultura. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: em relação à sua natureza, a cultura ela não é determinada nem biologicamente e nem geograficamente. De que maneira? Porque não é biologicamente. Se uma criança nascer na China e for educado numa aldeia parecida, ele vai aprender os costumes, ele vai assimilar a cultura da aldeia onde ele está vivendo. Ele nasceu com um potencial de aprender aquilo que qualquer cultura do mundo contemple, qualquer comunidade no mundo contempla. Então, o biológico não é um determinante da cultura, tá? Mas a convivência, a relação entre as pessoas nos lugares. E o geográfico? Aí você pode me dizer, olha, se eu nasci num lugar gelado, então todos nós vamos ter roupas pesadas, alimentos à base de muita gordura e vamos comer aquilo que existe na região. É verdade? Porém, isso não determina a forma que os grupos vão viver dentro dos seus núcleos. Se nós pensarmos, por exemplo, no Xingu, nós temos ali inúmeros povos que vivenciam nos mesmos lugares. E nós temos povos que têm cultura que antagonizam de tal forma com outros que são seus vizinhos, e que houve um período que eles começaram a se matar pelas questões das diferenças. Vivenciam o mesmo espaço geográfico, mas não vivenciam as mesmas crenças, as mesmas intencionalidades de convivência. Então, a parte geográfica também não determina a questão da cultura. Laraia traz uma outra questão. Ele diz que a cultura, ela é dinâmica, ela modifica, e aí dá para ver a seguinte questão. Tem uma sobrinha neta, que chega para mim um dia e diz: tia, posso usar aquela roupa de carnaval que a senhora tem lá naquele baú? A roupa de carnaval que ela estava se referindo era uma roupa que eu usava nos anos 80, que era um macacão cheio de enfeite, coisa e tal. Ou seja, na medida que as coisas vão mudando, a moda modifica. Lembra lá do cabelo da sua avó, como era ridículo aos parâmetros de hoje?
O terno, a camisa que seu avô usava, que coisa esquisita. Você se casaria com o vestido da sua bisavó ou você acha que ele seria inadequado para a sociedade? Então nós temos mudanças em dois níveis nessa dinâmica da cultura. Uma mudança que acontece tranquilamente dentro dos grupos, ou seja, uma geração nega um monte de coisas que os seus pais desfizeram, disseram e tenta ser diferente. E os filhos que serão oriundos desses jovens também vão fazer a mesma coisa. Essa é uma dinâmica normal, tranquila que acontece. Agora existe aquela que é mais difícil, que é quando uma cultura tenta infiltrar ideias dentro de um núcleo para mudar a forma de uma outra cultura ser. Isso a gente vê com clareza, por exemplo, no trabalho em relação a grupos, às vezes grupos religiosos que buscam modificar a atitude de determinados grupos indígenas. Eu conheci uma pessoa que trabalhou com a seguinte ideia. Me mandou uma carta dizendo, olha, eu tenho uma vitória, eu consegui que a primeira índia casasse vestida de noiva. Ora, quando uma índia casa vestida de noiva, de branco, etc., se ela não está vivendo no contexto da sociedade urbana, o que é que ocorre? Eu nego a ela todos os símbolos relacionados ao casamento que o povo dela possui. As pinturas que têm sentidos muito claros, os enfeites que têm sentidos determinados, assim como a moça urbana veste de branco para representar pureza, compromisso, etc., aquela que está relacionada a indígena, ela possui a sua roupa na sua própria pele, nas pinturas características, então, das marcas do seu povo. Então, a questão da cultura, o conceito de cultura pode ser, inclusive, uma ferramenta de preconceito. Quando nós colocamos no conceito de cultura a existência de raças. Quando eu penso em raças, eu abro a possibilidade de dizer que existem raças que são mais qualificadas, mais desenvolvidas, melhores, mais corretas do que outras. E aí eu abro precedente para o preconceito, para o etnocentrismo. Haja visto, vamos lembrar, por exemplo, da questão da eugenia da Segunda Guerra, onde o branco foi tido como o povo, por excelência, mais capaz, com maiores possibilidades do que outros povos, mestiços, negros, dentre outros, o judeu também. Aí nós temos uma questão, nós moramos numa região em que aspectos do folclore são assim, muito comuns, Pegamos assim as festas regionais, as festas aqui nas cidades periféricas. O folclore está no seio da cultura, ele é a manifestação simbólica daquilo que faz parte da cultura. A cultura, como essa trama de símbolos, traz nos elementos do folclore facetas desses símbolos que pertencem à cultura da região. Então o folclore seria isso, a parte visível da cultura. É uma parte que nós conseguimos perceber visivelmente, audivelmente, daquilo que constitui, então, essa rede de significações que Goethe vai dizer que é a cultura.